Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que alegria estarmos juntos hoje, nesta terça-feira, dia 22 de abril, na semana que nós estamos vivendo a oitava da Páscoa, né? No último domingo, com alegria, nós festejamos a ressurreição de Jesus, Ele que vive e reina em nosso meio. E hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos de 11 a 18. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe então Jesus: Mulher, por que choras? A quem procurais? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me aonde o colocastes e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse então: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou-lhe o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje, bem semelhante, bem próximo aos evangelhos que a gente viu desde o sábado de Aleluia, né? O sábado da vigília. E aí, então, sobre o encontro, o primeiro encontro de Maria Madalena, que vai ao túmulo e vê que o túmulo está vazio. Mas ali Maria Madalena, ela chorosa, como muitos de nós ficamos muitas vezes na nossa vida, quando nós sofremos uma perca ou quando algo não dá certo e a gente fica com o coração um pouquinho fechado, olhando e vivendo apenas o luto, se esquecendo, como Maria se esqueceu de tudo aquilo que Jesus falou, que sim, ele iria sofrer, iria morrer, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar, né? Como ele ressuscitou. E Maria estava ali apenas ainda vivendo seu luto e olhando para a sua dor, com o coração um pouco fechado. Maria, mesmo ao ver Jesus, mesmo vendo Jesus, ela não o reconheceu. E ela achando que era o jardineiro, então, ela deposita um pouco ali da sua frustração. Se fostes tu que o tirastes daqui, me fala aonde colocastes que eu vou buscá-lo. Né? Ela querendo ainda encontrar meios para justificar a sua dor, ela querendo ainda encontrar Jesus no nosso meio ali para que pudesse chorar a sua dor, a sua perca no seu Jesus que estava morto. Mas Jesus a chama pelo nome e quando ele diz Maria, ele não precisa dizer mais nada. Quando ele chama ela pelo nome, então ela olha e reconhece que é o mestre, né? Ela responde mestre, ela reconhece, porque Jesus ele nos conhece e ele sabe o nosso nome, ele sabe o que se passa no nosso coração e quando ele nos chama pelo nome, ele acha meios então para nos encontrar. Quando ele nos chama pelo nome, é difícil a gente não o reconhecer também, como Maria o reconheceu. E quando ela o reconhece, ele deixa um aviso: ainda não subi para o meu Pai. O meu Pai, que é o vosso Pai. O meu Deus, que é o vosso Deus. E ele pede então para que Maria vá e testemunhe e fale o que ela vivenciou naquela manhã, naquele lugar, naquele momento com o Senhor aos demais discípulos. E Maria vai
e diz que viu o Senhor, disse aquilo que ele disse para ela, testemunhou tudo o que ela vivenciou. Meus irmãos, é isso que o Senhor quer para a nossa vida, que a gente tenha este encontro com Ele, porque Ele nos chama dia após dia, quando Ele nos acorda pelo nosso nome, Ele nos chama, nos ama, e Ele quer que a gente tenha esse encontro com Ele, e que esse encontro não fique apenas entre nós, que a gente possa testemunhar esse Senhor que vive e reina e faz nova todas as coisas. E se a gente pegar a primeira leitura de hoje para refletir, a leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Pedro está falando ali aos judeus, a uma multidão também de pessoas, falando que foi os nossos pecados, os nossos erros que crucificaram Jesus, o enviado de Deus, aquele que foi instituído por Deus para vir ao mundo para nos salvar. E foi os nossos erros, os nossos pecados que ele carregou sobre si. E assim como aquele povo, ao ouvir essas palavras, que são palavras duras para o coração, ficaram tristes e se perguntando o que devemos fazer, também nós, quando vivenciamos a Semana Santa, quando os padres, os ministros nos lembram que foram os nossos pecados, foi eu e foi você que crucificou Jesus, nós também ficamos nos perguntando, ficamos sofrendo, né? Ficamos tristes, porque realmente é o peso do nosso pecado que Jesus carregou. Mas ele fez tudo isso por amor, por misericórdia, é a fonte da misericórdia e do amor supremo. Ele fez tudo isso e eu tenho certeza que ele faria de novo, por amor a cada um de nós. Mas cabe também a nós, como nós vimos no sábado, nas leituras, a morrer com Cristo, morrer o homem velho, o homem pecador e ressurgir com ele também para uma vida nova. Aquele que vive deve viver em Cristo, porque aquele que não vive em Cristo já tem ali a sua condenação, né? A sua morte. Aquele que vive para o pecado já está vivendo a morte, né? Já está morto por dentro, já não tem mais sentido a sua vida. Nós precisamos então viver com Cristo. E aí Pedro ele diz para aquele povo que estava com ele, que perguntava o que devemos fazer. Pedro diz: convertei-vos. Essa palavra vem ao nosso coração. Convertei-vos. Porque quando a gente se converte, a gente consegue começar uma vida nova. Nós podemos viver com Cristo uma vida nova, uma vida diferente. Aqueles que não eram batizados, então, ao mover das palavras de Pedro, eles começaram a se batizar. Aqueles que não acreditavam em Jesus, eles começaram a crer em Jesus, foram batizados e através do batismo eles receberam o dom do Espírito Santo. Irmãos, eu e você que somos batizados, foi enviado sobre cada um de nós o dom do Espírito Santo. Nós precisamos dia após dia clamar este Espírito que está sobre nós, este Espírito para nos mover ao caminho sempre da salvação, nos mover sempre ao caminho do encontro do Senhor, para que esta fonte de misericórdia, este Cristo que vive e reina em nosso meio, caminhe sempre conosco, nos livrando de todos os males e de todos os perigos. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos vocês. Que Cristo possa renascer nos vossos corações e que, convertendo, você também possa renascer para uma vida nova em Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima e abençoada semana a todos vocês.